A Estátua da Liberdade é um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos, sendo um dos monumentos mais conhecidos do mundo e é considerado até um patrimônio mundial da Unesco. E desde 2007 é também considerado uma das 7 maravilhas do mundo. A estátua é localizada em uma pequena ilha na entrada do Porto de Nova York e recebe 4.200.000 visitantes todos os anos. O verdadeiro nome, que é a Liberdade Iluminando o Mundo, foi um presente do governo francês aos Estados Unidos no centenário da independência estadunidense. Mas vem cá, o Inova Civil é um canal de engenharia. Como é que essa estátua gigantesca foi construída? E é isso que vamos falar nesse vídeo. Porque essa obra ela foi iniciada em 1875 lá na França. E obviamente não deve ter sido tão simples construir algo dessa grandiosidade nessa época e ainda fazer chegar nos Estados Unidos. Então, para solucionar esse problema, a estátua foi lá construída na França e, como se fosse um quebra-cabeça, encaixada lá em Nova York, para ser montada novamente. Então, roda a vinheta e bora falar sobre a Estátua da Liberdade. Então, a construção da estátua ela contou com a grande colaboração de um cara que você já deve ter ouvido falar, que é o Gustave Eiffel. Sim, é aquele mesmo cara que deu origem a outra construção famosa na França, a Torre Eiffel. Então, o Gustave Eiffel, ele era especialista em estruturas de ferro e propôs que a sustentação da estátua fosse feita utilizando uma estrutura com uma torre central em ferro que seria firmemente ligada ao pedestal que sustentaria a estátua. E essa torre central seria composta de andaimes de ferro com reforços diagonais. Então, dessa forma que você está vendo aí na imagem, porque além dessa estrutura central, ela também seria ligada a uma outra estrutura que seria uma secundária e teria um formato mais aproximado do formato que a gente conhece da estátua e deveria ter ao final da construção. E essas peças que compõem essa estrutura eram fabricadas na indústria e ia sendo montadas nos Estados Unidos para dar suporte e formar um monumento. E nessa estrutura secundária também foram ligadas barras de ferros planas e flexíveis que serviam para ligar a estrutura ao que podemos chamar de pele da estátua. Tá bem, mas essa pele, a parte externa, como é que ela é feita? O método utilizado consiste em esculpir no formato que é desejado. A partir de uma madeira esculpida é feito um molde de gesso. E depois que o molde de gesso estava pronto, uma fina placa de cobre era adicionada ao gesso. Então você fazia um molde aí e colocava ali o cobre derretido. E esse cobre, logicamente, amolecido, depois de estar fervendo, estar esquentado, conseguia ser moldado e então, basicamente, a madeira esculpia aí o cobre para ele ficar parecido com o que vimos hoje na estátua. Aí você pergunta, Igor, mas a estátua tem uma cor esverdeada e o cobre é um tom avermelhado. Como é que pode que você fala que ela é feita de cobre? Então, a cor esverdeada é meio que uma novidade, porque ela foi sendo adquirida ao longo dos anos devido ao desgaste e às reações com o ambiente do cobre, que compõe a estrutura. Então, é bem por isso que vemos a estátua com uma cor nada similar à cor do cobre. Mas aquilo é cobre. E eu quero pedir sua opinião. Você acha mais bonita ela cor de cobre ou cor verde? Fala aí nos comentários. E já deixa o seu like também. Para formar a parte externa da estátua foram utilizadas 300 pranchas de cobre norueguês, que somavam em 80 toneladas. Então, em 1885, esse monumento foi enviado para Nova York, totalmente desmontado e guardado em 214 caixas, que pesavam até 225 toneladas. Mas por que eu estou falando tudo isso sobre a construção da Estátua da Liberdade? A questão é que por trás dessa lógica, da ideia da Estátua da Liberdade, você vai entender exatamente a ideia-chave que deu origem à construção dos nossos amigos queridos pré-fabricados. Quando a gente fala aqui de nível Brasil, ainda se utiliza muito a alvenaria convencional, mas em todo o mundo existem várias, e você conhece também, críticas a esse método construtivo, já que ele é bastante vulnerável a falhas construtivas, erros de execução, tem uma baixa produtividade, muito desperdício de material, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, para sanar esses problemas, a gente vê surgindo um novo método construtivo e um dos métodos mais difundidos internacionalmente, que é a utilização do nosso Lego na vida real da construção civil, que são os pré-fabricados. Aí você vai perguntar, Igor, eu já ouvi falar sobre pré-moldado. Qual é a
diferença de pré-moldado para pré-fabricado? Basicamente, o pré-moldado é produzido fora do canteiro de obras, assim como o pré-fabricado. Mas tem uma diferença, porque os pré-fabricados são produzidos na indústria. Eles possuem um processo mais industrializado e um controle de qualidade muito maior do que o pré-moldado, que não precisam necessariamente ser produzidos em uma indústria. E aí vai entrar também coisa de imposto, que os pré-fabricados são utilizados como produto industrial e o pré-moldado não, mas enfim. Normalmente, tanto os pré-fabricados quanto os pré-moldados são peças de concreto, mas também pode ser outros materiais como metais, madeira, diversas outras opções. No caso de metais, entra o cobre aí da Estátua da Liberdade. E um dos elementos que mais utilizam pré-fabricados aqui no Brasil são as lajes pré-fabricadas. E a gente tem um conteúdo de lajes aqui no Nova Civil, o link está na descrição se você quiser se aprofundar. Então a ideia-chave de como funciona esse método construtivo está no fato de tentar industrializar a construção civil, transformar em indústria mesmo, de modo que vá ganhar uma qualidade, que vá ganhar produtividade. Isso é feito fabricando previamente as peças, colocando numa caixa e vendendo como se fosse quase Lego, tá bem? Juntamente com o projeto. E são instalados em um local diferente da fabricação. Essa produção ela é feita em uma indústria e a peça levada para a obra, ela é simplesmente montada como um quebra-cabeça. E essas peças pré-fabricadas, elas podem ser uma viga de concreto, pode ser um módulo como os que foram utilizados em construção de hospital, por exemplo, o hospital chinês, o coronavírus, que era todo modulado. Então, você pode imaginar diversas finalidades para o seu pré-fabricado, no entanto que você construa de fato lá na indústria e leve para a obra para realizar a montagem. E isso abre aí a sua cabeça para entender que muita coisa da obra ela pode ser realizada em indústria e com um planejamento bem feito você vai lá e só encaixa. Esse método ele possui inúmeras vantagens que fazem com que seja amplamente utilizado no mundo e a gente vai falar agora das principais vantagens de utilizar o pré-fabricado. A primeira é que o produto final possui uma qualidade com desempenho pré-testado. Ele é pré-fabricado, então ele foi testado previamente com qualidade industrial. Porque como as peças elas são produzidas na indústria, o controle é muito maior. A tecnologia é mais desenvolvida ali naquele controle de qualidade. Essa qualidade ela contribui muito para diminuir o aparecimento de patologias posteriores na obra. Outra grande vantagem é que vai reduzir aí a duração da obra. E o simples motivo para isso é bem simples, porque tudo já está pronto, só é necessário montar. Então imagine que você vai utilizar uma viga de concreto na construção convencional, você teria que montar as formas, concretar, esperar o endurecimento do concreto, para que a cura estivesse direitinho no 28º dia. Com a peça pré-fabricada, é necessário solicitar a peça à indústria e colocar lá no local. É simples assim? É simples assim. Além também de os custos serem consideravelmente reduzidos e a necessidade de mão de obra é bem menor e o desperdício de material também é mínimo. Então, torna aí um método bem mais sustentável, inclusive. Mas aí você está falando, Igor, se tudo é tão flores, tão bonito, tão legal, por que não utiliza tanto esse método e ainda utiliza um pouquinho o método tradicional? Gente, aqui no Brasil existem diversas barreiras para a ampla utilização do pré-fabricado. Resistência cultural à implementação de novas tecnologias, porque a cultura do sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, influencia muito. No Brasil, a gente ainda tem uma grande função social para absorver a mão de obra sem qualificação, então também contribui para a não mudança. São necessários também alguns equipamentos mais caros e em maior quantidade, como guindastes e mão de obras mais especializadas. Então tudo isso é um fator ainda que dificulta a alta absorção do pré-fabricado, tá bem? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aqui abaixo qual obra que você quer ver a história, qual é a tecnologia da construção civil que está por trás de determinadas obras. Eu quero saber. Qualquer coisa, fale aí comigo e um grande abraço. Até mais. Tchau.